Senhor presidente, em comunicação inadiável, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores que nos ouvem, nos assistem pela TV Senado, pela Rádio Senado, em comunicação inadiável, quero aqui rapidamente comunicar ao Senado o lamentável incidente que ocorreu no último domingo em Macapá, por ocasião da 50ª Expofeira Agropecuária. Na minha capital, senhor presidente, no último domingo, estava se encerrando a 50ª Expofeira Agropecuária, um dos principais eventos do estado do Amapá, um evento de total e absoluto sucesso em todos os dias, um dos eventos mais tradicionais, um dos eventos culturais, artísticos, econômicos mais tradicionais do estado. E este 50º certame da Feira Agropecuária do Amapá, em todos os seus dias de sucesso absoluto, de público e de mobilização da economia amapaense, e assim haveria de ser no seu último dia. Ocorre, senhor presidente, que no último dia, um evento, um incidente ocorrido por conta dos empresários, dos proprietários das empresas de transporte coletivo, acabou transformando a conclusão da feira agropecuária em um transtorno para os mais de 15 mil pessoas que estavam na conclusão da festa de encerramento da Feira Agropecuária do Amapá. Por volta das 2h da manhã de domingo, o serviço de transporte coletivo da Feira Agropecuária foi suspenso, sem nenhuma comunicação prévia por parte das empresas de transporte coletivo para a empresa municipal de transportes urbanos, para o governo do estado do Amapá, para a empresa de transportes, para a Secretaria de Transportes do governo do estado do Amapá. O serviço de transporte coletivo intermunicipal entre as cidades de Macapá e Santana e o serviço de transporte coletivo municipal da capital do estado do Amapá, da cidade de Macapá. Este descaso por parte das empresas de transporte coletivo se revela numa clara iniciativa de lockout, visto que, na cidade de Macapá, o governo municipal, a prefeitura, já anunciou que, em uma atitude inédita, ainda não ocorrida naquela cidade, irá realizar licitação pública para as empresas de transporte coletivo, acabando com o monopólio da concessão de transporte coletivo por parte de um oligopólio de empresas que dominam o setor há mais de 15 anos. Esta medida, por parte das empresas de transporte coletivo, contra o povo do Amapá, contra as autoridades do estado amapaense, contra o governo amapaense, contra a prefeitura de Macapá, é um ato claramente criminoso. Criminoso diante da legislação brasileira, porque a nossa legislação, notadamente no artigo 722 da Consolidação das Leis do Trabalho, diz clara e absolutamente que a ocorrência de lockout, que ações desse tipo são passíveis não só de multa, como são ações legais. Inclusive, passíveis, diz o parágrafo 2º do artigo 722 da CLT, se o empregador for concessionário de serviço público, as penas serão aplicadas em dobro. Nesse caso, se o concessionário for pessoa jurídica, o presidente do tribunal que houver proferido a decisão poderá, sem prejuízo do cumprimento desta e da aplicação das penalidades cabíveis, ordenar o afastamento dos administradores responsáveis sob pena de ser cassada a concessão. Obviamente
que esta medida praticada pelos empresários de transporte coletivo no Amapá é uma medida de sabotagem ao anúncio da licitação feita pelo governo municipal de Macapá. Eu quero, senhor presidente, aqui anunciar, em primeiro lugar, a solidariedade, a decisão por parte da Prefeitura Municipal de Macapá de, nos próximos 30 dias, fazer a sua licitação para a concessão de transporte coletivo. Esta máfia, que eu sei que não é regra no Brasil. Existem empresários de transporte coletivo sérios no Brasil, mas essa máfia existente em muitos locais no Brasil, esta máfia que já foi objeto das mobilizações de rua em todo o Brasil no último junho, não pode persistir. Não pode triunfar sobre os interesses de governos e sobre interesses da sociedade. Esta máfia não pode triunfar principalmente em cidades onde houve decisões políticas destas máfias serem derrotadas. Não é aceitável, não é admissível que ocorram episódios como ocorreu na minha capital, que mais de 15 mil pessoas fiquem a pé, tenham que se deslocar mais de 20 quilômetros a pé. Por quê? Por uma decisão unilateral de um grupo de empresários ameaçados pela continuação de seus privilégios, por uma decisão unilateral deles, uma decisão única e absoluta deles, e os seus serviços sejam suspensos e uma ordem de serviço praticada, uma ordem de serviço decidida pelo governo municipal tenha sido desobedecida. Não é aceitável, eu quero reiterar. Eu sei que isso não é a regra. Não é a regra existente no Brasil, não é a regra por parte de todos os empresários e de todos os serviços existentes no Brasil. Mas onde existem ações criminosas, como esta ocorrida na minha capital, deve existir uma reação por parte do poder público. Tive conhecimento que a Câmara os vereadores de Macapá e a Prefeitura, hoje pela manhã, se dirigiram até o Ministério Público. Tive conhecimento ainda, e eu espero, eu acredito na ação por parte do Ministério Público do Estado, que o ocorrido na madrugada do último domingo para segunda será apurado, que os criminosos responsáveis por deixar 15 mil pessoas andarem 15 quilômetros, mais de 20 quilômetros entre o distrito de Fazendinha e Macapá, serão responsabilizados por isso. E eu tenho certeza que a decisão firme por parte do governo de Macapá não será revertida. Que em Macapá, daqui a 30 dias, terá a licitação para o transporte coletivo e que o transporte coletivo é concessão pública, e concessão pública tem que servir à sociedade, e não é a sociedade que tem que servir a meia dúzia de empresários que têm interesses particulares e escusos.